como eu instalei aqui o pfSense no meu novo servidor aqui, eu tinha, na verdade, né, uma máquina que é um mini PC J1900 da Intel, que é um Celeron. Ele estava com 8 GB de memória, ele é quad-core, mas é um Celeronzinho, né, uma máquina de baixa potência, consome pouquinho, não tem nem ventilador no CPU, é só um dissipador de calor mesmo. E o que acontece? Era a única máquina que eu tinha disponível aqui com USB 3.0, eu contei essa história nesse vídeo aqui, se você quiser saber mais vai lá, mas ela estava com o pfSense instalado direto nela, e eu então tive a necessidade de instalar um Proxmox e virtualizar o pfSense e colocar um Open Media Vault que eu estava precisando com esses discos aí via USB. Então nesse primeiro vídeo eu vou te mostrar aí como foi que eu peguei a configuração do meu pfSense, formatei aqui, instalei o Proxmox, instalei o pfSense e voltei à minha configuração antiga. No próximo vídeo eu vou falar para vocês aí da parte do Open Media Vault. Então é o seguinte, pessoal, se a gente for aqui no desktop, eu tô aqui com a topologia, né, que seria o servidor onde tem o Proxmox ligado na internet. Eu tenho aqui uma switch, né, Cisco, representando a minha switch, mas poderia ser qualquer switch, porque está tudo na configuração default, VLAN 1, é como se fosse uma switch tirada da caixa, né? Aí eu tenho aqui um Linux e um Windows, tá? Só para testar esse Windows eu vou fazer tudo no Linux, porque o desempenho dele aqui dentro do Pinet Lab é bem melhor e aí fica mais rápido, né? Para o vídeo não ficar muito monótono. E eu tô ligado aqui na minha rede local, pessoal, só para poder acessar o Firewall e mostrar para vocês como é que eu tirei o backup, tá? Então eu tô logado aqui já no meu Firewall, que é o Firewall que está em produção no meu Proxmox de verdade. Então eu venho aqui em diagnóstico, backup restore. É o padrão, tá? Eu desmarco aqui para ele trazer o dado de RRD, para ter os gráficos, né, de consumo do link históricos, né, que já tem aqui nessa máquina. Eu marco aqui incluir extra data, o backup da chave da SSH, que é muito importante, e aí eu posso clicar aqui Download Configuration as XML, também conhecido como XML, né, pessoal? Beleza, ele fez o download aqui do arquivo. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar um suspend aqui nesse link, né? E aí, essa máquina aqui, por exemplo, ela não tem mais acesso à rede, né? Então, se eu der aqui um recarregar, ela não vai carregar mais a página do meu Firewall oficial. E aí, teoricamente, a gente só tem acesso às máquinas que estão dentro do lab, né? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou abrir aqui o Proxmox, tá? Lembrando para vocês que tá todo mundo com IP estático, né? Porque em teoria eu não tenho DHCP, não tenho nada na rede, porque tudo isso estava no próprio pfSense. Aceita aqui os riscos para poder acessar aqui a interface do pfSense. pfSense não, do Proxmox, né, pessoal? Aí beleza, tá? Eu tenho aqui, ó, o meu Proxmox sem nenhuma máquina virtual. Na verdade tem só um Debianzinho de teste aqui, mas isso aqui a gente pode ignorar. Aí, pessoal, se a gente vier aqui em local ISOs, né? Eu tenho aqui a imagem de instalação a ISO do pfSense do Open Media Vault já prontas aqui. O hardware desse meu servidor, pessoal, ele tá com o quê, ó? Tá com 2 CPUs e 4 GB de memória RAM, tá? O meu de verdade tem 4 CPUs e 8 GB, mas não faz muita diferença não, tá? Só pra gente ver aqui como é que vai ser o comportamento. Aí eu já tô isolado da minha rede, né? Então, só esse Linux e esse Windows 10 que tem acesso ao Proxmox aqui. E eu vou dar então, pessoal, um Create VM. Aí eu escolho aqui o ID da VM, boto o nome, né? Vou colocar aqui pfSense, vou dar um Next. O OS Type, pessoal, é importante que você mude para Other, e aqui você vai deixar o tracinho mesmo. O Storage, tá? Vamos pegar aqui o local e pegar a ISO de instalação dele. Essa daqui era a última ISO, na última vez que eu baixei, tá? Pode ser que tenha uma mais nova, mas não vai fazer diferença. Vou dar aqui um Next. Aí, pessoal, não vou mudar nada aqui, tá? Vou deixar do jeito que tá. Vou dar um Next também. Aí o disco, pessoal, eu vou mudar aqui para VirtualBlock, tá? Vou escolher onde eu vou gravar, que no caso é o LVM aqui do único disco que eu tenho. Vou colocar o tamanho dele aqui. Aqui tá 32 GB. Como eu não tenho, pessoal, muitos serviços, né? Só tem aí o OpenVPN, DNS, DHCP rodando aqui no meu pfSense. 32 GB para mim tá ok. E aí coloca o write back aqui no cache para ficar um pouco mais rápido. Vou dar um next. CPU, pessoal. Aí você coloca a quantidade que você precisa, né? Eu coloquei 2. Aqui o type, tá? Você pode colocar o host para ele herdar as propriedades do processador. Vou dar aqui um next. Memória, pessoal, ele recomenda que você bote 1800 e um quebradinho no mínimo, tá? No meu caso, eu instalei com 2 GB, que é mais do que suficiente para mim, que tem um link de 300 da Vivo com 150 de upload. A minha memória, para vocês terem ideia, ela fica aí em torno de 17, 20% no máximo desses 2 GB. Vou dar aqui um next.
E aqui Network, pessoal, é importante que você mude aqui, ó, para VirtIO, para Virtualization, para você ter a melhor performance. Quando eu coloquei o VMware, o Realtek e o E1000, eu não consegui bater os 300 megas do meu link, tá? Utilizando para Virtualization, aí foi suave, foi com sucesso. Eu vou dar aqui um Next, ele vai me dar aqui um sumário, vou dar aqui um Finish. Só que nós temos um problema, tá, pessoal? Uma placa de rede do Proxmox está ligando na internet e a outra placa de rede do Proxmox está ligando na LAN. Essa placa que eu adicionei aqui, ela está indo para LAN, tá? Então como é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no PVE, no próprio Proxmox, Network, eu vou criar uma nova bridge, Linux Bridge, vou colocar a placa aqui, a placa 1, que vai ser a minha segunda placa aqui, ENS4, e vou dar um Create. Aí, pessoal, depois que eu adicionei aqui a outra bridge, eu vou dar um Apply Configuration para ela poder ficar valendo, né, ser criada. Ele criou uma nova bridge. Aí eu volto aqui no BumblePF Sense, pessoal, e eu adiciono aqui em hardware uma nova placa de rede. Então eu venho aqui Add Network Device, só que agora eu escolho a bridge 1 e escolho para Virtualization de novo e dou um Add. Aí, pessoal, vou ter a placa 0, né, ligada na bridge 0, que vai ser a LAN, e vou ter a placa 1 ligada na bridge 1, que vai ser o link de internet. Você pode também alternar isso daqui, só tem que lembrar quem é quem, porque na hora de você mapear essas interfaces lá dentro do pfSense, você vai ter que saber essa informação. Ah, beleza, pessoal, então eu vou dar um duplo clique aqui, vou dar um allow aqui no pop-up, né, e vou dar um start aqui para a gente começar a instalação do pfSense. Beleza, pessoal, ele terminou aqui de carregar, tá? Então eu vou dar aqui um accept na licença, vou colocar aqui install, vou manter o keymap padrão, para mim funciona bem, e vou instalar ele aqui com UFS, BIOS ou AFI, né? No caso da máquina virtual, eu instalei como BIOS mesmo. Beleza, pessoal, ele terminou aqui a instalação, tá? Ele pergunta se a gente quer ir para o Shell para fazer alguma modificação. Eu geralmente não vou dar um No aqui. Beleza. Aí ele está reiniciando aqui, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou vir aqui em opções, vou verificar se o VirtIO, né, se o disco, ele tá como primeira ordem, tá? E vou setar também para ele fazer o boot automático quando ligar esse pfSense. Aí a gente espera terminar então o boot, tá? O primeiro boot do pfSense. Posso inclusive tirar também a mídia, tá, de instalação. Então vem aqui em Hardware, CD-ROM, coloco Donut, Use NMedia. Beleza, pessoal, aí ele chegou aqui no momento crítico, né, que é onde a gente vai fazer o mapeamento das interfaces aqui para o pfSense, tá? Ele pergunta se eu quero trabalhar com VLAN, eu vou colocar aqui não. Se você quiser ver como é que o pfSense trabalha com VLAN, eu tenho esse vídeo aqui também, de uma live que a gente fez, tá? Que aí é do pfSense do zero ao sucesso, onde eu explico isso daí bem direitinho e dou exemplos de configuração, tá? Então aqui, pessoal, ele está perguntando qual é a interface WAN. Lembra que a 0 estava na LAN e a 1 estava na WAN, como a gente pode ver aqui, ó. Então eu vou colocar VT-NET 1 e vou colocar VT-NET 0 para ser a LAN. Ele pergunta se está certo, eu digo que sim. Beleza, pessoal, ele terminou aqui, tá? Ele já pegou o IP aqui na WAN, via DHCP, e ele está com o IP padrão da LAN. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é mudar o IP para a mesma rede que tem aqui no Linux e no Windows 10, para a gente poder fazer o setup de configuração inicial, né? Mas eu vou vir aqui no Windows 10 aqui, ó, vou abrir um CMD, só para mostrar para vocês que não está navegando na internet até a gente concluir a configuração. Ó, tá vendo, pessoal? Ele não está pingando, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar aqui um 2, que é o set IP interface, vou dar um 2, que é a LAN, vou colocar o IP, que é o IP e a máscara que eu setei aqui na rede, né? O gateway que eu setei nas máquinas e a netmask das máquinas. Aí eu vou habilitar o DHCP aqui. E aí eu vou responder que eu não quero reverter para HTTP a gerência. Espero ele aplicar as configurações para a gente poder continuar. Beleza, pessoal? Aqui no Windows 10, ó, ele já está pingando, tá? Só que a gente precisa fazer o setup inicial do pfSense, mas teoricamente já tem internet. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, e vou logar no pfSense. Aceita aqui o risco, usuário admin,
e a senha pfSense minúsculo. E aí, pessoal, eu vou dar next, next, next aqui, porque eu vou restaurar a configuração e eu quero só mesmo ter acesso à console aqui do pfSense, tá? Vou mudar a senha, clicar em Reload e aí eu espero carregar a dashboard. Beleza, ele está dando umas boas-vindas aqui, eu dou um accept para fechar ela, dou um close no thank you aqui, vou minimizar esse NetGate suporte. E aí, pessoal, o que acontece? Se eu venho aqui, por exemplo, na parte de services, né, DHCP Resolver, eu não vou ter os hosts que eu já tinha mapeado, não ter as minhas reservas de DHCP também, e não tem minhas regras. Então, se eu der uma olhada aqui, ó, nenhum host override, então não tenho nenhum host cadastrado. Se eu venho aqui em DHCP Server, eu não tenho minhas configurações, as minhas reservas, né? E se eu vier aqui, por exemplo, em Firewall, NAT e Rules, eu também não tenho as minhas regras, né? Nem de NAT, nem as regras de Firewall. Por isso que eu peguei aquele backup do meu pfSense antigo, né? Então eu venho aqui em Diagnostic, dou um Backup Restore, venho aqui no Restore, dou um Browse, venho aqui em Downloads, seleciono o arquivo que eu peguei lá do outro pfSense e dou um Restore Configuration. Ele pede para confirmar e aí a gente aguarda concluir. Beleza, pessoal, ele terminou então de aplicar aqui o Restore, ele vai reiniciar o Firewall, tá? A gente volta então para a janelinha aqui do Firewall para poder acompanhar esse reboot. Beleza, pessoal, ele terminou aqui de iniciar, tá? Como vocês podem ver, eu estava usando PPPoE lá no meu pfSense de produção. Aqui eu vou ter que botar DHCP. Fora isso, né, a outra diferença é que aqui no Lab roda bem lento, tá? Então vocês estão vendo adiantados aí, mas esse vídeo tá com mais ou menos umas 2 horas de gravação já. Aí é o seguinte, pessoal, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, Assign Interface. Vou colocar não, que eu não quero trabalhar com VLAN. E vou colocar VTNet 1 para WAN. E a VTNet 0 para LAN. Vou dar um Enter para finalizar, confirmar, ok? Não pingou ainda porque eu tenho que setar a WAN para DHCP, mas isso eu vou fazer aqui pela interface gráfica agora, tá? Então eu vou voltar aqui na interface gráfica, eu vou dar um reload aqui na página, logar novamente. Ele está reclamando de novo aqui porque mudou o fingerprint do SSL. É que eu não estou mais com a senha que eu defini, eu estou com a senha de produção. Eu venho aqui em Interfaces, WAN, e vou mudar ela aqui para DHCP. Eu vou dar um Save, um Apply. Eu tenho que vir no Assign Interfaces aqui e colocar também a interface correta, tá, pessoal? Senão não vai dar certo. Mas é só questão de remapear a interface, tá? Por causa da configuração que eu voltei, estava diferente o que eu fiz lá no meu lab para cá. Mas remapeando vai dar tudo certo. Eu venho aqui em Status Interfaces, ver se eu consigo renovar o IP. Renew WAN. O máximo que vai acontecer aqui é precisar fazer outro boot, tá? Para ele poder pegar o IP correto. Beleza, pegou o IP. Agora o Windows está navegando, então não precisa fazer mais nada, tá, pessoal? Na verdade, precisa fazer alguma coisa assim, tá? O que a gente precisa fazer, pessoal? É importante, tá? Você vem aqui em System, Advanced, aí você vem em Network, vem aqui embaixo, pessoal, é importante aqui, ó, Network Interfaces, né? A gente tem que desmarcar, tem que marcar, na verdade, né? Para ele desabilitar o hardware checksum offload, tá? Então, tudo que tiver checksum offload, hardware offload aqui, você desmarca e dá um save. Eu já tinha feito isso na minha instalação que está lá na outra máquina, mas se por acaso tiver desmarcado essas 4 caixinhas aqui, iniciais, marque e dá um save, porque a placa de rede virtualizada, ela não suporta esse offload, tá? Então, isso tem que ser feito via CPU mesmo. E aí, pessoal, só para mostrar para vocês, né? Se eu ver aqui em Service, DHCP Server, eu tenho alguns reservations aqui, que não tinha antes. Se eu vier em Service, DNS Resolver, eu vou ter algumas configurações aqui, alguns hosts, tá? E um encaminhamento para um outro domínio que está no meu lab de Windows, de AD, né? E aí, para terminar, pessoal, eu vou passar esse Linux de IP estático para DHCP só para mostrar para vocês, tá? Então, cabeada, configurações, conectado, eu clico na chavinha aqui, IPv4 e mudo de manual para automático, tá? Aplicar. Aí eu dou um disconnect, um connect para poder renovar a conexão. Venho aqui de novo na chavinha e ele pegou o IP aqui 10.11.12.188, tá? Aí se eu vier aqui e abrir um terminal, tô pingando no Google. Se eu tentar resolver um nome, também está resolvendo o nome. Então está funcionando o DHCP e DNS e o roteamento. Aí se eu vier aqui no Firefox e tentar abrir o YouTube, aí a gente verifica que está tudo funcionando. Beleza?